Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Thiago Maivorme, estou aqui para gravarmos a nossa terceira aula, nossa aula número 3 da matéria Introdução ao Estudo de Teologia. Você está no Instituto Caminhando com Propósito e nós estamos trazendo para você essa matéria que é fundamental para começarmos o estudo da teologia, para que possamos nos aprofundar em verdades mais profundas, para que possamos começar a analisar questões mais importantes e mais complexas acerca da teologia. É fundamental nós passarmos aqui pela introdução. Então nós já falamos um pouco sobre o termo teologia, sobre ramos da teologia, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre você. Isso mesmo, essa aula é sobre você, estudante de teologia. Quem é o estudante de teologia? Quais são as características necessárias a um estudante de teologia? Nós vamos conversar sobre tudo isso na aula de hoje. Amém? Mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos para exaltar e adorar o nome dEle. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo e amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o teu nome. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui estudando a tua palavra, estudando, meu Deus, essa matéria de introdução ao estudo da teologia. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o entendimento do teu povo, que o Senhor abra o entendimento de cada aluno, meu Deus, desse curso, de cada pessoa que assiste esse vídeo, para que nós possamos, Senhor, avançar ainda mais no estudo da teologia. Eu peço que o Senhor use a minha vida como um instrumento, meu Deus, para trazer conhecimentos ao teu povo e a cada aluno desse seminário, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos então direto ao conteúdo da nossa aula. Quem é o estudante de teologia? O estudante de teologia, ele é um indivíduo que se ocupa do estudo da ciência da teologia sistemática. Ele é apropriadamente chamado de teólogo, né? Quando ele já alcança um certo nível, um certo grau de conhecimento nos seus estudos. Ou seja, o teólogo é aquela pessoa que fala em nome de Deus e aquela pessoa a quem Deus fala. Lembra que nós falamos isso lá na aula 1, né? Que o teólogo é a quem Deus fala e aquele que fala em nome de Deus. É a teologia de forma ativa e de forma passiva. Vocês se lembram disso? Então, o estudante de teologia, quando ele alcança um certo grau ou um certo nível nos seus estudos, ele se torna um teólogo. E como teólogo, ele é aquele que fala em nome de Deus e ele é aquele a quem o Senhor fala. Mas para que o estudante de teologia chegue a realmente ser um teólogo, é necessário que ele entenda e compreenda certas exigências e algumas qualificações, bem como precisa desenvolver algumas aptidões. Quais aptidões são essas que o estudante de teologia precisa desenvolver para que ele possa de fato ser chamado de teólogo, para que ele seja de fato um teólogo? A primeira delas é a intuição. E o que é a intuição? A intuição é uma função necessária e é a confiança ou a crença que brota imediatamente da constituição da mente. Ela é o conhecimento intuitivo, é aquele que a mente normal e natural aceita como verdadeiro. Todos nós temos esses conceitos próprios e é um erro supor que tiramos a ideia de Deus da Bíblia, pois raças, povos que nunca ouviram falar da Bíblia, no entanto, possuem uma crença definida em um ser supremo que eles definem com vários nomes. Então, o que é a intuição, gente? A intuição é a gente saber que dentro de nós existe um sentimento intuitivo que se inclina para Deus e sobre Deus, né? Não dá para a gente dizer exclusivamente
que os conceitos de Deus são tirados da Bíblia. Por quê? Porque existem povos que nunca ouviram falar em Bíblia, mas acreditam num Deus. Existem pessoas que sequer ouviram um texto bíblico, mas que creem em algum Deus. Então, essa intuição é algo inerente ao ser humano. O ser humano, por intuição, ele sabe que existe algo divino. Ele sabe que existe alguma coisa acima de nós. Ele sabe que existe alguma coisa superior. Muitos acham que é a natureza, outros dizem que é uma energia ou um ser superior, mas a partir do estudo teológico e a partir de experiências com Deus, nós entendemos e sabemos que não se trata de energias ou da natureza, mas do próprio Deus, né? Do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mas antes que alcançássemos esse conhecimento, nós já tínhamos dentro de nós uma inclinação ou uma intuição ao divino, ao sagrado, ao espiritual. Entende? Então, essa questão da intuição, ela é muito importante, porque ela nos desperta para buscar a Deus. Ela nos desperta para o estudo teológico, ela nos desperta para tentar alcançar o conhecimento. Então, é muito importante que o estudante de teologia, ele tenha dentro dele a sua intuição e que ele siga, na medida do possível, essa intuição. Segundo, é a tradição. As Escrituras, elas registram o fato de que o homem, antes da queda, começou com o mais elevado conhecimento de Deus. Conhecimento que só é possuído por quem anda e conversa com Deus. A sua memória e senso de realidade de Deus não se perdeu com a queda. O começo autorizado e original do conhecimento sobre Deus foi passado de geração em geração. E é preciso reconhecer que a tradição é tão poderosa e é importante reconhecer que a tradição ela é tão poderosa na transmissão do erro quanto na transmissão da verdade. Se nós temos, por um lado, a teologia católica, que se utiliza da tradição para perpetuar dogmas que, na nossa visão protestante evangélica, são coisas erradas, são falsas verdades, são mentiras, a tradição também se ocupou, ao longo de todos esses séculos e milênios, de transmitir as verdades acerca do conhecimento de Deus, desde Adão até os nossos dias. Então, a tradição é fundamental na vida de um estudante de teologia, para que nós possamos alcançar esse conhecimento que foi passado de geração em geração para chegar até os nossos dias. Outra aptidão importante para o estudante de teologia é a razão. Entender que a razão ela vem de Deus. E a razão perfeita e absoluta é Deus. Ela é a mais alta capacidade do homem, ela é a revelação divina que lhe é conferida, para alcançar o conhecimento sobre Deus. Quando nós não usamos a razão, somente as emoções, nós ficamos refém muitas vezes de ser emocionalistas e de sermos guiados por falsas experiências, por falsos ensinamentos e por falsas questões, uma vez que a nossa razão não foi colocada em prática para que nós pudéssemos pensar, raciocinar e refletir acerca das coisas que estavam nos sendo apresentadas. Então, outra aptidão, outra característica essencial para um estudante de teologia é utilizar a razão. E, por fim, a última aptidão que o estudante de teologia precisa para que ele se torne de fato um teólogo é a iluminação. E o que é a iluminação? Deus ele falou ao homem através da revelação de si mesmo em seu Filho e através das verdades escritas na Bíblia. Por meio da palavra escrita, o homem apropriou-se da verdade em sua forma plena e absoluta. Essa revelação ela é compreendida e entendida através da iluminação do Espírito Santo aos que estão num relacionamento correto para com Deus, que amam a Deus e que têm o Espírito Santo em suas vidas. Gente, muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que para que nós possamos compreender a Bíblia, para que nós possamos ter
a plena ciência do que dizem as Sagradas Escrituras, é importante que sejamos inspirados por Deus. Eu digo para vocês que esse conceito ele está equivocado. Por quê? Porque o conceito de inspiração, de acordo com a maior parte da doutrina teológica, existem algumas doutrinas, algumas correntes teológicas, que pensam o contrário, tá? Eu preciso ser honesto com vocês e passar todas as correntes. Eu não posso dizer apenas o que eu creio ou o que eu acredito. Então, existem correntes teológicas que acreditam que, de fato, a inspiração do Espírito ela ainda está em vigor nos nossos dias e que o Espírito Santo ainda pode inspirar. Porém, nós cremos, e não apenas nós, mas 95% talvez da teologia, dos pensadores teológicos, acreditam que o processo de inspiração bíblica ele foi utilizado pelo Espírito Santo para inspirar os escritores bíblicos, para inspirar aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras. Tanto que a palavra do Senhor, ela é palavra inspirada por Deus. Porém, se o processo de inspiração estivesse vigente ainda nos nossos dias, os escritos dos nossos dias seriam inspirados por Deus. Por exemplo, eu tenho 2 livros escritos e estou escrevendo o 3º e o 4º agora. Se eu cresce nessa outra corrente teológica, eu poderia afirmar para vocês que os meus livros são inspirados por Deus. E se assim eu o fizesse, eu estaria dizendo para vocês que os meus livros têm o mesmo peso teológico do que os livros de Paulo. Percebem o quanto isso é grave? Percebem o quanto isso é importante? Então, na nossa visão teológica, o processo de inspiração do Espírito, ele cessou. Deus usou esse processo de inspiração, e aí são 3 correntes teológicas. Tá? A primeira diz que o processo de inspiração do Espírito ainda está vigente nos nossos dias. Nós não cremos nessa doutrina, ok? Eu particularmente não creio. Não sei você. Se você crê, está tudo bem, não tem problema. Mas eu vou apresentar para você as demais escolas também acerca desse tema. A segunda escola do pensamento teológico acerca da inspiração, ela acredita que o Espírito Santo inspirou apenas os escritores bíblicos e mais ninguém. Existe uma terceira corrente que acredita que Deus inspirou os escritores bíblicos através do Espírito Santo e que também, séculos depois, o Espírito Santo inspirou os tradutores bíblicos. Perceba, não aqueles que escreveram uma versão, igual nós temos no Brasil inúmeras versões diferentes da Bíblia, mas os tradutores, aqueles que pegaram a Bíblia do original hebraico no Antigo Testamento e do grego no Novo Testamento e traduziram para os seus idiomas. Existe uma corrente que afirma que esses homens foram inspirados por Deus para que nesse processo de tradução bíblica nada se perdesse, que a inspiração bíblica não se perdesse, que a essência bíblica não se perdesse. Então Deus inspirou esses homens. Quando nos nossos dias nós vamos estudar as Sagradas Escrituras, nós vamos ler a Palavra de Deus, nós não podemos compreendê-la por nós mesmos. Por quê? Porque ela se trata de verdade, de verdades espirituais. E o que Paulo diz? A carne se discerne na carne e o espírito se discerne em espírito. Logo eu afirmo para vocês que nem mesmo a mente mais brilhante que viveu na modernidade, que talvez possamos afirmar que tenha sido Albert Einstein ou algum outro grande gênio da humanidade, mesmo com toda a sua genialidade, eles não seriam capazes de compreender as verdades bíblicas na sua essência sem o auxílio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos apresenta as verdades bíblicas na sua essência. Agora, esse processo de apresentação das verdades bíblicas por parte do Espírito Santo, na nossa concepção, ele não se chama inspiração, porque a inspiração ela serviu
para inspirar os escritores bíblicos e, para algumas pessoas, também os tradutores bíblicos. Pastor, então, como se chama isso? Esse processo que o Espírito Santo usa para nos revelar as Sagradas Escrituras na sua essência. Esse processo nós chamamos de iluminação do Espírito. Percebam uma coisa, o Espírito Santo, ele inspirou os escritores para escrever a Bíblia. E hoje ele nos ilumina para que nós possamos alcançar as verdades que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Entende o quanto isso é maravilhoso e o quanto isso é lindo? Eu costumo dizer, eu disse isso para o meu filho tem 6 anos, e ele me disse assim, papai, é muito legal porque quando eu leio a Bíblia eu sinto que Jesus está comigo. Olha que coisa linda, com 6 anos ele me disse isso. E eu expliquei para ele o processo de iluminação. Eu falei, filho, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está sentado do seu lado, pronto para te explicar tudo que está escrito ali. E esse processo de explicação, de apresentação do Espírito Santo, se chama iluminação. Isso é muito interessante, isso é muito maravilhoso. E sem a iluminação do Espírito, eu afirmo para vocês que nenhum ser humano é capaz de compreender as verdades bíblicas na sua essência. Agora, a tradição e a razão, por mais que elas sejam importantes, elas ficaram submersas com a iluminação do Espírito Santo. A iluminação ultrapassa a razão, como a palavra de Deus ultrapassa os pensamentos do homem. A iluminação é fundamental na vida do estudante de teologia. Assim como existem algumas aptidões necessárias e importantes ao estudante de teologia, existem também algumas exigências que são essenciais para o estudante de teologia. E qual é a primeira delas? Gente, sem sombra de dúvida, a primeira e maior exigência para um estudante de teologia é aceitar a inspiração e a autoridade das Sagradas Escrituras. Nós somos chamados para defender verdades específicas que pertencem ao domínio da ciência distintiva, à confiabilidade das obras sagradas. Não cabe a nós provar a inspiração e provar o caráter divino das Escrituras. Eu vejo pessoas querendo provar a Bíblia. Gente, não é nossa função provar a Bíblia. A nossa função é apresentá-las como verdades inegáveis. O nosso papel não é querer provar que a Bíblia é uma verdade, mas ensiná-la como verdade absoluta para as pessoas. Sendo a Bíblia a principal fonte de todo o material que faz parte da sua ciência, o teólogo tem a obrigação de arranjar o material dado por Deus em sua ordem lógica e científica. Ele é um biciclista, ou seja, o que seria isso? Uma pessoa que além de considerar... Perdão, pessoal, ele é um biblicista, ou seja, o que seria isso? Uma pessoa que, além de considerar a Bíblia como sua única regra de fé e prática, também a considera como sua única fonte confiável de informação nos reinos em que a revelação divina se apresenta. O estudante de teologia, ele é um biblicista. A Bíblia para ele é tão somente sua única regra de fé e prática, e ela também é a sua única fonte confiável de informação. Eu sempre digo para as pessoas, por exemplo, que creem em revelação, em profecias, em tudo mais que o Senhor utiliza para falar conosco, que todos esses aparatos, que todas essas metodologias, que todas essas vertentes precisam se submeter à autoridade da Bíblia. Porque se o próprio apóstolo Paulo diz que se um anjo descer do céu e pregar um evangelho ou uma mensagem diferente dessa que está escrita, que seja ele considerado maldito. Então, meus irmãos, as Sagradas Escrituras, elas são inspiradas por Deus e elas são autoridade nas nossas vidas. Que
Que isso fique muito claro para os estudantes de teologia, porque no momento em que o estudante de teologia não crê nisso, ele está perdendo seu tempo, porque a Bíblia é a principal fonte de material para que alguém possa estudar teologia. Se você não crê nela, você está fazendo a coisa errada. Você pode estudar qualquer outra ciência, mas para que você estude a teologia, é fundamental que você creia nas Sagradas Escrituras como verdade infalível, inerrante e eterna. Outra exigência importante para o estudante de teologia é ter ciência das limitações finitas, reconhecê-las e aceitá-las. O que significa isso? O teólogo, ele nunca deve perder de vista o fato de que ele, como qualquer outro cientista, foi chamado para lidar com coisas sobrenaturais, com as quais são transcendem o limite de tempo e de espaço, onde nenhum pensamento humano pode penetrar sem auxílio, e com seres invisíveis, inclusive as 3 pessoas da Trindade e os anjos. Porém, o estudante de teologia precisa reconhecer e entender as suas limitações, que o impedem de alcançar a plenitude do conhecimento, apesar de estudioso e iluminado pelo Espírito Santo. Gente, sabe o que significa isso? Isso significa que, por mais estudioso que eu seja, por mais dedicado que eu seja, por mais que eu tenha na minha vida a iluminação do Espírito Santo para que eu consiga compreender essas questões, esse conhecimento sempre vai ser finito. Esse conhecimento nunca vai ser pleno. Por quê? Porque nós estamos presos num corpo físico. Nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Nós estamos presos à mente humana, que tem suas limitações. Nós só vamos conseguir compreender na sua essência, na sua totalidade, as 3 pessoas da Trindade, assim como as figuras angelicais e tudo sobrenatural, no momento em que o Senhor nos levar para o reino da sua glória. No momento em que nós não estivermos mais presos ao tempo e ao espaço e a um corpo finito. Nesse momento em que adentrarmos ao nosso lar celestial e eterno, a partir desse instante, nós teremos conhecimento, nós estaremos prontos para adquirir o conhecimento pleno acerca de Deus, acerca de todas as questões espirituais. Mas enquanto isso nós temos um conhecimento finito. E finito como? Finito quanto? Nós podemos alcançar a revelação na proporção em que Deus decide se revelar a nós. Porque o Senhor, ele jamais pode ser alcançado pela mente humana, na sua essência e na sua plenitude. Então, conforme o Senhor se permite ser revelado, na proporção que o Senhor se permite ser conhecido, nessa proporção nós podemos conhecê-lo. Outra exigência para os estudantes de teologia é a iluminação espiritual, necessária e concedida. Nós falamos já um pouco sobre iluminação e, embora as porções históricas e exortativas da Bíblia sejam compreensíveis ao homem que não foi ainda regenerado e ao cristão não espiritual, porque tem cristãos espirituais e tem cristãos carnais. Os cristãos carnais, eles não conseguem alcançar as verdades doutrinárias das Sagradas Escrituras, porque Paulo disse que as coisas da carne se discernem na carne e as do espírito se discernem em espírito, não é verdade? Então, embora essas porções históricas e as porções exortativas das Sagradas Escrituras, elas sejam compreensíveis tanto ao homem que ainda não foi regenerado e tanto ao cristão não espiritual ou ao cristão carnal, eu digo para vocês que as doutrinas bíblicas, elas são numa larga escala seladas para eles. Como a teologia sistemática tem muito a ver com doutrina, essa vasta ciência está fechada para as multidões, que não têm uma falta de educação ou de cultura, mas uma falta de ajustamento pessoal e interior com Deus, único para garantir o entendimento espiritual. Segue-se daí, naturalmente,
que além do requisito da disciplina, da mente, cada estudante de teologia sistemática deve, antes de penetrar nesse campo sobrenatural ilimitado de pesquisa, dar evidências indiscutíveis de que é nascido de Deus. Gente, você só vai compreender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras se você for nascido de Deus, se você for um cristão espiritual. As questões históricas e exortativas são questões de interpretação de língua portuguesa. Qualquer um consegue interpretar. Entende? Quando alguém lê ali a história do povo de Israel, todo mundo sabe que o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o deserto e chegou em Canaã. Todo mundo sabe isso. Ímpios e crentes, crentes carnais e crentes espirituais. Mas todas as revelações espirituais por trás de todos os textos que narram essa história, esses estão reservados para os cristãos espirituais. Esses são selados por Deus para que apenas aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador e que buscam viver uma vida alinhada com seus princípios, preceitos e propósitos, só esses vão alcançar a profundidade dessa revelação divina. Então é muito importante que o estudante de teologia tenha essa consciência e que o estudante de teologia busque um relacionamento profundo com Deus para que ele possa compreender não só as porções históricas e exortativas, mas as verdades por trás das questões doutrinárias nas Sagradas Escrituras. Outra exigência fundamental para o estudante de teologia é a necessidade de um estudo paciente e incansável. Gente, assim como alguém que se aventura cada vez mais num mar que não tem fim, sem esperanças de jamais alcançar o outro lado, assim é o teólogo. Ele sempre está se confrontando com todo o material ilimitado do reino de Deus e das doutrinas bíblicas. Gente, uma coisa eu digo para vocês: feliz realmente é o estudante que adquire uma introdução completa e vasta da ciência teológica. Agora, mais feliz ainda é aquele que, com propósito inflexível e com perseverança, prossegue em seu estudo até o fim. Porque são ilimitadas as possibilidades e fontes de estudo teológico. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é viva e eficaz. Se você ler a Bíblia, gente, 50 vezes você vai aprender coisa nova. Um grande pregador do século XX, já com seus 80 e poucos anos, se preparando para o fim da sua vida, foi perguntado por um jornalista: o senhor tem 85 anos, já leu a Bíblia 200 vezes, pregou inúmeros sermões e está agora no final da sua vida. Se o senhor pudesse voltar no tempo, o que o senhor faria diferente? Aquele pregador já bem velhinho, sem pensar duas vezes, ele respondeu: se eu pudesse voltar no tempo, eu leria a Bíblia muitas outras vezes. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável. Quanto mais você procura, mais você encontra. Quanto mais você busca, mais Deus fala com você. Quanto mais você se alimenta, mais você é saciado. Quanto mais você bebe dessa fome, mais você mata a sua sede. Porque ela é uma fonte inesgotável de sabedoria e de vida para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Por fim, a última grande exigência para o estudante de teologia é fé. Gente, a Bíblia, ela não é entendida nem percebida pelos homens que não são regenerados. A gente já falou sobre isso aqui. Nem suas mais profundas revelações podem ser alcançadas por cristãos carnais. Nenhuma declaração mais decisiva poderia ser feita sobre essa verdade do que a de Hebreus 11:3, que diz: pela fé entendemos. Porque a iluminação do Espírito só acontece através da fé. A iluminação do Espírito nas nossas vidas, que nos apresenta as verdades e doutrinas bíblicas, ela só se faz possível por causa da nossa fé. O homem só pode entender e compreender a mensagem do livro